Torcedor, eu vou falar aqui de todos os jogadores que estão no radar, na lista do esporte, com fontes daqui de dentro e com fontes lá de fora também. Vou falar dos jogadores que a janela do Mundial é só uma semana, é só 7 dias. Então o esporte já tem que estar, já tem que estar negociando com os jogadores nos bastidores. Vamos falar tudo sobre isso aí depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Vamos falar aqui, a janela do Mundial abre dia 2 e fecha dia 10. Né? É uma abertura da FIFA de transferência de janela, por causa do Mundial de Clubes, que os clubes brasileiros estão envolvidos. Então, essa janela o esporte vai ter que aproveitar. Né? Vai ter que aproveitar. Então, os negócios começam agora, antes, né? Porque vai fazer na semana, pode ser que não dê tempo, né? De tantas tratativas e porque existe concorrência, leilões e várias coisas envolvidas para contratar um jogador. Então, o Antônio Oliveira quer um zagueiro, né? Ele gosta de zagueiro, né? Ele gosta de volante que fique como zagueiro. Então, o Kaique Naves, do Palmeiras, de 23 anos, é um bom zagueiro, é um grande zagueiro, né? O Botafogo tinha interesse, mas o Palmeiras não quis negociar com o Botafogo lá, né? Por causa que na época, acho que foi uns 2 meses atrás, que era um concorrente direto, né? Então, mas com o esporte, por quê? Porque o atleta quer minutagem. Lá ele disputou o Campeonato Paulista, é muito bom, a Abel Ferreira gosta muito dele, mas no Brasileirão perdeu espaço, né? Devido às contratações relevantes do Palmeiras, né? Na posição. Então, ele quer minutagem, o empresário dele quer minutagem, então o esporte está sondando esse jogador, né? A informação vem de lá, né? Enfim, tá aí, o esporte está nos bastidores, já tive porque tem que estar, porque a situação é difícil demais, situação complicada, complexa, da diretoria, para a diretoria reverter essa situação, para o esporte se tornar um time competitivo. O fator mais importante é contratar jogadores e dispensar jogadores. Tudo tem que ser feito antes da semana. A semana é só para vir assinar o contrato. Vamos lá, essa semana de transferência. Outro zagueiro, ele gosta muito de zagueiro, né? Ele gosta muito de volante. É o Rodrigão. Começou aqui no Atlético Mineiro, tem 29 anos, mas está há muito tempo no futebol da Europa. Já passou pelo futebol português. Foi lá talvez que o Antônio Oliveira, por ser português, teve conhecimento do atleta. Hoje ele está na Rússia, no Zenit da Rússia. Então o que acontece? O Rodrigão é destro. Eu acho que essa contratação não vai botar nos scouts do esporte. Eu acho que não vai. A direção, os scouts, os analistas não vai, porque aqui já tem muito zagueiro destro, né? Lucas Cunha, Rafael Thierry, o João Silva, o Antônio Carlos. Então tem muitos jogadores destros, zagueiros destros, back, que joguem no lado direito da área. No lado esquerdo só tem Chico, e Chico vem falhando e não tem sombra. Esse é um dos pontos. Independentemente do trabalho que Pepa vinha fazendo, esse era um dos pontos que acabava com o trabalho de Pepa. Era isso aqui. O zagueiro canhoto eu não tenho, só tenho o Chico, que não é um zagueiro de experiência de Série A, um zagueiro de 23 anos, 24 anos, né? Que nunca disputou uma Série A, e toda a responsabilidade jogando no zagueiro Chico, sem ter experiência para uma Série A tão competitiva, tão técnica e sem sombra. Então esse foi um dos pontos que quebrou também o trabalho de Pepa, que era muito melhor do que o de Antônio Oliveira a princípio, né? Até então, o que Antônio Oliveira mostrou até então, o de Pepa era muito melhor desde que começou o trabalho lá, né? Contra o primeiro jogo contra o Avaí de Wagner Love na Série B, até a performance dele no último jogo contra o Fluminense. Vamos lá. E também tem agora cogitado o Alejandro. O Alejandro foi artilheiro pelo Vitória em 2024 da Série A, um dos artilheiros da Série A, jogando pelo Vitória, mas pertencia ao Red Bull Bragantino, que negociou por 30 milhões ao CSKA da Rússia. É um artilheiro, é isso também que os scouts, os analistas do esporte
independentemente, mas ele gosta de jogar, o Antônio Oliveira gosta de jogar com centroavante, homem-gol. Esse é um homem-gol. O Sport não tem um homem-gol, porque Pablo, o que seria, só vive com desconforto, né? Cansaço muscular, né? E o outro, paciência, pior ainda. Só vive no DM, mergulhado no DM e não estão vingando como artilheiro. Vamos lá. O problema de Pepa, o trabalho de Pepa também foi interrompido por causa de laterais. Lateral esquerdo a gente não tem. Igor Cairuz é um lateral de Série B. O Hereda é um lateral de Série B, mas muito bom. Faz o seu feijão com arroz. Mas não temos laterais de Série A. Isso foi erro de logística da direção de contratar para dar uma ferramenta melhor para Pepa fazer o trabalho dele. Pepa foi se quebrando também porque também não tinha um homem-gol, né? Pablo não é um homem-gol. Não está sendo mais. Faz tempo, né? Desde o Atlético Paranaense. E o Paciência chegou aqui. Também parece que gosta muito de surf, né? Não sei, mas parece que é. Mas como nas 4 linhas, a vida particular dele não interessa, mas nas 4 linhas não vem também fazendo gol. Foi no Pernambucano, até eu faço no Pernambucano. Vamos lá. E tem o Guilherme. A questão do Guilherme é o seguinte. Guilherme está tão queimado no Santos que a torcida não quer ver o Guilherme mais lá não. Então a direção do Santos colocou ele como moeda de troca. Já colocou na vitrine para negociar. O Fluminense, ou foi o Atlético Mineiro, fez uma proposta pro... Eu não me lembro qual foi o clube. Ou foi o Atlético Mineiro, ou foi o Fluminense, não estou lembrado agora. Agora, eu vi aqui nas redes sociais dizendo que Guilherme disse que não jogaria no Sport. Isso não é verdade. O momento que Guilherme disse num podcast, acho que foi do Charla, ele disse que cogitaram que ele tinha recebido uma proposta do Sport, tinha negado, não queria. Aí o Guilherme disse que não recebeu nenhuma proposta do Sport. E porventura, se o Guilherme não veio em outro momento, né, o Guilherme gosta do Sport, gosta de Recife, ele não veio por causa de alguma coisa de direção, de diretores que aqui estavam. Não era essa diretoria não. E o Sport não estava pagando salário. Muitos jogadores naquela época que o Guilherme foi questionado alguma coisa sobre o Guilherme, é porque o Sport estava com problema de pagar salário atrasado, acho que foi na época de Thiago Neves. O Guilherme é sempre cogitado aqui, tanto da parte dele, como da parte aqui da torcida. E ele é um cara que gosta muito daquilo. Ele esclarece, não recebi, é mentira, o diretor tá mentindo. Ele é um cara muito aberto, agora tá queimado lá no Santos, a gente sabe como é o Santos, né? Queima rápido, ele tá tão queimado, feito o Matheus Alexandre, para você fazer uma analogia, feito o Matheus Alexandre aqui no Sport. Ninguém quer ver o Matheus Alexandre aqui no Sport. Mas a gente sabe que do Santos, como é que se diz? O contexto é outro, o contexto lá é outro, né? O Lucas Lima é um grande jogador, mas porque o Lucas Lima foi pro Palmeiras, porque o Lucas Lima não quis baixar o salário, você já não quer mais ver o Lucas Lima lá. Tem esse problema, e o Guilherme a gente sabe que é um jogador muito importante, muito importante. Agora o Guilherme, o Sport vai ter que ir atrás. O valor do Guilherme o Santos comprou por 5 milhões de reais e está vendendo ele por 6 milhões de reais, né? Parece que o Fluminense tem interesse, ou é outro clube, mas vamos lá. Então são esses jogadores. Zé Wellison aqui, o Zé Wellison também está à disposição, não está tendo muita oportunidade com o Vojvoda, mas o Fortaleza também está em altos e baixos, em crise, há muita pressão. Mas eu acredito que o Zé Wellison não acho que não encaixaria. Hoje o Zé Wellison é um jogador, um volante pesado, é um volante que não tem mais aquela mobilidade. Eu acho que não seria interessante. O Sport no começo do ano fez uma proposta de querer um empréstimo, de contratar, negociar com o Zé Wellison. Com o Zé Wellison. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Fortaleza pediu 6 milhões, né? E o Zé Wellison, aí sim, o Zé Wellison não queria sair do Fortaleza. Mas Guilherme não. O Guilherme tá no 6º jogo, tá no Miguel, que tá machucado, porque se ele fizer o 7º, ele não pode jogar por nenhum clube da Série A. Tá esperando proposta, tá esperando. O Sport hoje é um clube que paga em dia. Todo jogador quer vir pro Sport, não tem isso não. Hoje o Sport é um clube que qualquer jogador do Brasil quer vir jogar, porque paga em dia e paga alto, e paga bem, não é? Né? Você tá pensando que o Matheus Alexandre ganha a micharia? Não. O Sport paga alto e paga bem hoje em dia. Com certeza, se o Sport for atrás de Guilherme vem aqui pro Sport, porque ele tem identidade, ele sabe jogar aqui. É isso aí, são essas informações, né?
Eu acredito, o Sport tem, antes do Mundial, né, vai parar um mês, joga contra o Internacional na ilha e joga com o Mirassol fora. Eu acredito que não esperaria perder empatar uma, ganhar ou perder uma para passar um mês com o Antônio Oliveira. Eu acho que é perca de tempo, porque não bateu com a torcida, não bateu com o DNA da essência, né? A essência do esporte. Não bateu nem na coletiva, nem na forma de comandar o time. E aqui eu botei um vídeo, né? O Diego Souza falando claramente que é uma aposta. O professor, né, Antônio Oliveira, é uma aposta, e a gente tá vendo que ele realmente tá querendo aprender o Brasileirão, né? Aprender a entender. A gente não tem, a situação do esporte não tem tempo para pré-temporada. É isso aí. Valeu, torcedor do esporte. Explicasse a opção pelos 3 zagueiros hoje e também a opção por manter os 3 zagueiros, mesmo quando o time estava perdendo por 1-0 e depois ainda, quando já estava 2-0, você escolheu por manter a linha de 5 ali atrás, 3 zagueiros e os 2 laterais. A primeira situação relativamente à estrutura escolhida para o jogo, portanto, tem muito a ver com aquilo que nós observamos, de acordo com aquilo que são os golos que esta equipa vai sofrendo. Portanto, muita dificuldade de defesa de cruzamento, portanto, eu sou muito direto relativamente a isso, e muitas situações de controle de profundidade que ela tem extrema dificuldade, portanto, e nós sobre isso vamos trabalhar. Perguntou-me sobre manter a estrutura, mas o que é que a mudança de estrutura ao tirar um zagueiro que vai meter a minha equipa mais ofensiva, é isso? Acha? Portanto, então tenho que perguntar ao Xabi Alonso porque é que ele mantém do princípio ao fim e ele consegue ser campeão na Alemanha. Portanto, quando se joga com 3 zagueiros, projeta-se os laterais, portanto, os laterais são alas. Portanto, e se nós formos fazer uma análise nua e crua relativamente ao jogo, portanto, o resultado claramente não espelha aquilo que foi o jogo. Portanto, acho que não é por aí. Respeito a sua questão, como é evidente, estou aqui e respondo com todo o gosto, mas acho que, aliás, ela, sobre o ponto de vista estrutural, ela se comportou muito bem e foi de acordo com aquilo que foi a estratégia de jogo. Agora, a equipa tem que claramente parar de errar individualmente para não pôr em causa tudo aquilo que é uma organização e uma estratégia que ela é delineada desde o primeiro ao último minuto.